Você já parou para pensar do que é feito tudo o que existe? As estrelas, as montanhas, o ar que você respira, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Tudo isso tem uma origem comum? E se eu te dissesse que todo o universo, em sua infinita complexidade, se resume a apenas 2 elementos fundamentais? Parece impossível, não é? Mas é exatamente isso que os espíritos superiores nos revelam no capítulo 2 de O Livro dos Espíritos. Hoje vamos desvendar os elementos gerais do universo, uma das bases mais profundas da doutrina espírita. E prepare-se, porque essa compreensão vai mudar completamente a forma como você enxerga a realidade. O conhecimento do princípio das coisas. Vamos começar com uma pergunta essencial. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem com clareza: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Mas isso não significa que devemos parar de buscar. Pelo contrário, à medida que nos depuramos, que evoluímos espiritualmente, o véu se levanta. Porém, para compreender certas verdades, precisamos desenvolver faculdades que ainda não possuímos. É como uma criança tentando entender cálculo avançado. Ela precisa primeiro aprender a somar, subtrair, multiplicar, espírito e matéria, os 2 pilares da criação. Agora chegamos ao ponto central. O que compõe o universo? Os espíritos nos ensinam que existem 2 elementos gerais, a matéria e o espírito. E acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses 3 elementos constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas o que é a matéria? Não é apenas aquilo que podemos tocar e ver. A matéria existe em estados que nos são desconhecidos. Pode ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão cause aos nossos sentidos. Contudo, continua sendo matéria. Pense na eletricidade, nas ondas de rádio, no Wi-Fi que você usa todos os dias. Você não vê, mas existe, não é mesmo? E o espírito? É o princípio inteligente do universo. Não é fácil analisá-lo com nossa linguagem limitada. Para nós, ele parece ser nada, por não ser uma coisa palpável. Mas para os espíritos superiores, ele é alguma coisa muito real. E aqui está uma verdade profunda. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. O fluido universal. O grande intermediário. Mas há algo mais. Entre o espírito e a matéria grosseira existe um intermediário. O fluido universal. Ele desempenha um papel fundamental, pois a matéria comum é muito densa para que o espírito possa exercer ação direta sobre ela. Esse fluido universal é como uma ponte. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria, mas possui propriedades especiais. E através de suas inúmeras combinações com a matéria, sob a ação do espírito, ele produz a infinita variedade das coisas que conhecemos. As propriedades da matéria. Aqui vem algo fascinante. A matéria é formada de um único elemento primitivo. Todos os corpos que consideramos simples, oxigênio, hidrogênio, carbono, não passam de transformações dessa matéria primitiva. E todas as propriedades que percebemos, os sabores, os odores, as cores, os sons, são apenas modificações dessa substância única, que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. É por isso que uma pessoa acha algo delicioso, enquanto outra acha horrível. O que para uns é veneno, para outros é remédio. O espaço universal, o infinito. E quanto ao espaço? É infinito ou limitado? Os espíritos respondem: infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Pense comigo. Se você imaginar um limite para o espaço, por mais distante que seja, a razão nos diz que além desse limite há alguma coisa. E assim, gradativamente, até o infinito. Mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. E aqui está outra revelação. O vácuo absoluto não existe. O que nos parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos nossos sentidos e aos nossos instrumentos. A harmonia da criação. Meus amigos, quando compreendemos esses elementos gerais do universo,
começamos a enxergar a harmonia perfeita da criação. Tudo está interligado. O espírito atua sobre a matéria através do fluido universal. A matéria, em suas infinitas transformações, serve de instrumento para a evolução do espírito. E nós, seres humanos, participamos dessa grande sinfonia cósmica. Temos o corpo material, o perispírito, nosso envoltório fluídico e o espírito imortal. Somos a ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, não estamos abandonados neste universo imenso. Somos parte de um plano divino, onde cada elemento tem seu papel, onde cada ser tem sua importância na grande obra da criação. Então, quando você olhar para o céu estrelado, quando sentir o vento no rosto, quando pensar em alguém que ama, lembre-se, tudo isso é manifestação dos mesmos elementos fundamentais, espírito e matéria, unidos pelo fluido universal, sob a regência amorosa de Deus. E o mais belo, nós podemos compreender cada vez mais esses mistérios, à medida que nos depuramos, que estudamos, que evoluímos. O conhecimento não nos é negado, apenas aguarda que estejamos prontos para recebê-lo. Que possamos continuar essa jornada de descoberta, sempre com humildade, sempre com o desejo sincero de compreender as leis divinas que regem toda a criação.